Olá pessoal, tudo bem? No Fazendo Arte de hoje, a gente começa pela literatura. Em 2024, Marcela Arruda lançou o livro Poemas e Dilemas Extraordinários, pela Bar Editora. A obra, repleta de sentimentos e reflexões, ganhou também um podcast com o mesmo nome, que traz uma nova forma de viver a poesia. Veja o nosso bate-papo. Olá pessoal, eu estou aqui na Biblioteca da Assembleia Legislativa, na companhia da escritora Marcela Arruda, com quem eu vou estar batendo um papo, então, a respeito do seu livro Poemas e Dilemas Extraordinários, publicado em 2024 pela Editora Bar, que é um selo totalmente independente. E, primeiramente, então, queria agradecer, Marcela, a sua participação no programa, por ter aceitado o convite. Muito obrigada, João. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Legal. Queria que você falasse um pouquinho a respeito dessas histórias que estão presentes no seu livro através dos poemas e da sua ligação com a literatura, com a escrita, que é uma paixão bem antiga, né? Desde criança eu sempre fui muito incentivada a escrever, a rimar, a fazer brincadeira, assim, né? Devido ao meu avô, que eu cito no livro, que eu faço dedicatória para ele. E ele que me ensinou a ler, escrever e a fazer essas brincadeiras com as palavras, assim, né? Então eu acabei desenvolvendo um gosto e uma vontade de continuar, de buscar inspirações nas pessoas, né? Por isso os dilemas também, que fazem parte da vida. Eu costumo dizer que são tão comuns quanto extraordinários, assim. São coisas simples, de maneira poética e que faz com que as pessoas se identifiquem. E você mencionou sobre o seu avô, o Eliezer, né? Que mais conhecido como Zeca, que ele faleceu em 2014. E ele foi um cara que ensinou praticamente tudo, a respeito de tudo, né, nessa vida. Queria que você falasse também sobre a importância dele, né? Te provocou a estar mergulhando nesse universo, né, das palavras. Ele gostava muito de ler, então a leitura sempre esteve muito presente pra gente. E de música, então essa coisa da poesia, da rima e do trocadilho das palavras, isso foi extremamente importante para o meu estilo de escrita também. Além dele me ensinar literalmente a ler e escrever, ele também teve essa participação nessa busca desses dons, dessa sensibilidade com as palavras e de encontrar inspiração no simples também, no dia a dia. E o livro também provocou a criação de um podcast, né? Queria que você falasse então um pouquinho a respeito desse produto que também é em consequência da publicação, né? Meu avô faleceu em 2014, né? E acabou que coincidiu que em 2024, 10 anos depois, eu comecei a fazer o trabalho de pré-lançamento. E eu comecei a buscar formas, né, de divulgar o livro, as poesias, como eu faria antes do lançamento. E então, como eu já tinha um costume de compartilhar poesias com algumas pessoas, né, eu acabei entrando numa troca de poemas e as pessoas me mandavam as declamações de algumas poesias que eu mandava escrita. E aí eu percebi que tinham muitas declamações assim diferenciadas de uma mesma poesia, né? Foi naturalmente o processo, foi chegando as declamações, as pessoas foram participando. Então eu comecei essa coleta de declamações, assim, né? E com isso eu decidi fazer assim um pré-lançamento. Isso gerou o podcast. Eu acabei entrando em contato com um colega de produtor musical. E aí a gente começou a limpar as vozes, a fazer um fundo, a ter certinho o tempo para a gente colocar certinho um roteiro ali para ficar interessante, né? A gente escolheu 10 poesias para fazer esse trabalho. E aí o pré-lançamento foi esse lançamento do podcast, na verdade. Que aí as pessoas já poderiam conhecer um pouco das poesias antes do livro sair. E é legal que na construção da sua obra você contou também, né, e conta até hoje com um coletivo de pessoas, né, que se envolveram e que se envolvem até hoje. Isso é bastante presente na questão também das ilustrações, né? E queria que você falasse também sobre essa ideia de estar ilustrando o livro e do envolvimento de alguns artistas participantes, né? Comecei a buscar, a querer, a conectar
pessoas que desenhassem e pudessem fazer isso, ler o livro, escolher as poesias e interpretar conforme a sua interpretação, né? Eu não interferi. Quem ilustrou foi a Renata Kintner, nós fomos vizinhas e amigas durante a adolescência e infância toda. E nunca imaginaríamos que na fase adulta da vida a gente ia fazer um trabalho junto, né? Acho que as ilustrações também demonstram uma outra interpretação da poesia, que é uma outra leitura, além da imagem, né? É uma interpretação da Renata que ficou incrível para mim, perfeito. E Marcela, além do seu Instagram, tem algum outro jeito de as pessoas estarem adquirindo a obra? Tem o meu contato pessoal, né, o WhatsApp. Tem um blog, né, que também eu tenho faz uns, sei lá, acho que 15 anos. Por lá eu também divulgo algumas poesias e tal. Então, até hoje, então, até ativa? Hoje, E como que é o nome mesmo? Arroto Feminino. Arroto Feminino, olha, um nome bem simbólico, né? Então, Marcela, eu queria te agradecer, né, pela participação aqui no programa e desejar muita sorte na sua caminhada literária. Muito obrigada, eu que agradeço todo mundo que está aí assistindo. E é isso, leio poesia e poemas e dilemas extraordinários, principalmente. Com certeza. Poemar. Tento traduzir o que um corpo diz para mim quando, mesmo distante, me toca de forma plena. Talvez seja por isso que, para entender o que sinto, insisto em escrever. Rabisco meu risco de viver um dilema. Não é totalmente um problema, é quase óbvio, tipo teorema. E também é sensitivo. Páginas de um livro, cenas de cinema. Que pena, nessa de ser 8 ou 80, a fogueira que aquece também queima. Teima em virar letra e condena, eu inteira, ser poema. O livro foi lançado em dezembro de 2024, num evento intimista no bairro Jockey Club. Agora, a autora prepara um segundo lançamento e mandou um vídeo especial pra gente. Então, João, tô aqui para dar mais um recadinho para vocês. Em dezembro de 2024, foi o primeiro evento de lançamento do meu livro na Praça do Bairro Jockey Club. Foi uma noite muito simbólica, intimista, contando com a presença da ilustradora, músicos da região, pintura para as crianças, e foi um momento muito especial para celebrar essa conquista. Por que primeiro evento? Porque estamos em fase final de produção da trilha sonora e do videoclipe. São produções inéditas que o exemplar do livro acabou gerando. Então eu deixo para vocês aí um trechinho da trilha sonora e para quem quiser sentir o gostinho da poesia no ouvido, é só acessar a plataforma da Spotify ou comprar um exemplar comigo, Poemas e Dilemas Extraordinários. É isso, até breve e um beijo. Cultuava você. Conseguia cavar o fundo do poço pra achar um osso seu. Pra roer. Culto. Tinha dias que eu cultuava você. Conseguia cavar o fundo do poço. O Bonito Cinesur chegou à terceira edição entre 25 de julho e 2 de agosto, exibindo 63 filmes sul-americanos. O festival reuniu temáticas ambientais, mostras regionais, cinema infantil, além de debates e oficinas, também aproximando o público da cidade do evento. A coordenadora Andréa Freire fala sobre a importância dessa iniciativa para o nosso estado. O Bonito Cinesur 2025, em sua terceira edição, se consolida como um espaço importante para o cinema sul-americano. É o espaço de encontro com esse cinema, com a potência, com a criatividade, com a dimensão cultural e industrial que esse cinema revela. Então, realizar aqui no Mato Grosso do Sul, na fronteira, em Bonito, é muito atraente e especial. Poder promover esse encontro de realizadores importantes em seus países, essa troca, esse intercâmbio, é o que deixa o festival se fortalecendo ano a ano. O Bonito Cinesur, ele já existe no cenário de cinema nacional e do cinema na América do Sul. Ano a ano, a gente vai vendo nas inscrições. O primeiro ano nós tivemos 600 inscrições, o segundo 700, e esse ano 900 inscrições. Isso revela o interesse que o continente está tendo pelo festival.
Então, o festival, nas mostras competitivas, traz essa narrativa da América do Sul. É onde a gente pode ver, onde a gente pode se ver, onde a gente pode se reconhecer através das histórias, que apesar de distintas, tem também muito em comum. A cada ano, o festival homenageia importantes personalidades do cinema sul-americano. No primeiro ano, homenageamos o cineasta Walter Lima, depois o ator e diretor Reginaldo Farias e o Jorge Bodansky, que tem a temática ambiental muito forte na sua obra. E este ano homenageamos a Ana Brum, atriz paraguaia, reconhecida no Paraguai. E essas pessoas ficam muito agradecidas ao festival, né? O festival acolhe esses homenageados, revelando a importância do trabalho deles na construção desse cinema sul-americano. E também trazemos artistas, né? Tivemos aqui o Thiago Lacerda, a Cláudia Ohana, a Maeve Dickens, o Antônio Pitanga, a Dira Paz, que já veio em outras edições. Enfim, esses artistas, sem dúvida, são porta-vozes do festival Brasil afora. Uma das características importantes do Bonito Cinesur é que ele é um festival totalmente gratuito. Nós exibimos esse ano 63 filmes para diversos tipos de públicos. E tivemos também 3 praças públicas da cidade. Então, nós temos esse compromisso de fazer com que as pessoas venham para o cinema, entendam o que é o cinema, que momento é esse que você está diante de uma narrativa que, às vezes, pode até mudar a sua visão de mundo. Isso é o cinema. Então, as atividades todas, as oficinas, os seminários, os debates, eles promovem essa participação gratuita para que as pessoas possam não só assistir os filmes, mas também aprender, né? E agora a gente está se preparando para fazer a 4ª edição do festival. E, claro, a cada ano com uma surpresa, a cada ano entendendo o alcance da dimensão do festival. E também é importante falar dos nossos patrocinadores, dos nossos apoiadores, que sem eles seria muito difícil fazer. Então, a cada ano, ele também vem agregando mais pessoas interessadas em financiar o festival, o que reverte para a população em gratuidade, reverte em qualidade, reverte num evento que, sem dúvida alguma, orgulha o nosso Brasil. Às vezes, a gente se perde em um emaranhado de sentimentos dos quais não consegue se libertar. Mesmo cercado de gente, é como se ninguém ouvisse o que realmente importa. Mas quando alguém nos escuta de verdade, algo dentro da gente começa a se organizar. Você não está sozinho. De forma anônima, gratuita e com empatia, o CVV está 24 horas com você. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Apoio Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Estado do Pantanal. A arte educadora Chandra Martins pesquisa os chakras há anos, unindo energia, psique e corpo físico. Ela também é cantora e compositora e trabalha com música e medicina. Eu conversei com ela a respeito dessas experiências e você confere agora. Chandra, você atua em várias frentes, né? Yoga, arte-educação, tecelagem da geometria sagrada, também a música e medicina. Queria que você falasse um pouquinho a respeito dessas frentes e também de como que você integra elas no seu dia a dia. A arte sempre me moveu, seja na arte-educação, como professora, a própria arte-terapia, com as mandalas, a arte do autoconhecimento, com o yoga. Por muito tempo, eu acreditei que eu não tivesse foco, né? E depois, com o próprio conhecimento do yoga, com essa visão integral, né, do ser humano, das coisas, do mundo, do universo, dos universos, eu vi que, na verdade, não é que a gente não tem foco, é que a gente tem multifocos. E isso é o nosso natural. A gente direcionar a nossa energia para várias contribuições para o mundo. Trabalhava 2 períodos como professora e, por mais que goste muito desse ofício, não me sobrava tempo para viver. Eu sobrevivia. Então, sim, eu precisei ter muita coragem, abrir mão de um concurso. E aí, sim, a partir dali,
aprendi a tocar violão. Já tinha 33 quando eu aprendi a fazer 2 notinhas no violão. E é um aprendizado para sempre, né? Você incorpora daí esse aprendizado nas músicas medicina, né? A música, ela surgiu de uma necessidade que eu tive como arte educadora. Então, ela nasceu, no chão da escola, nasceu Tupi-Guará, que é um dos projetos que eu tenho muito carinho, integrando literatura, música, artes visuais, dança, circo. E depois dali, perpassou os muros e foi para a noite. Tupi-Guará tocou em muitas noites. Eu levei a música medicina, aí sim o conceito da música medicina, a música como um elevador de vibrações e frequências. Você também pesquisa os chakras, né, que são os centros de energia do corpo. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso e como que eles funcionam, né, e de que forma que eles se interligam com a psicologia do Carl Jung, né, que é uma pessoa que é um ser, né, evoluído, que é muito pesquisado por você, difundido, né? Sim. Jung foi uma super contribuição, um psicanalista fantástico, e dentre os conceitos que eu utilizo nos meus trabalhos, vem o conceito de individuação, o conceito de sincronicidade, principalmente os arquétipos, as forças arquetípicas que nos regem. Então, os chakras, eles foram tema do meu TCC na formação de yoga. Sou professora de yoga, formada pelo Instituto Suzy Luz. E veio os chakras como uma forma de você se equilibrar. Carl Jung, ele já fez um paralelo, como se fossem forças arquetípicas, né? Então, temos os 7 chakras principais. O Muladhara é o seu chakra raiz, o seu chakra do instinto. Então, depois vem o seu Svadhisthana, que é o seu chakra sexual. Então, ele foi comparando esses chakras principais com a evolução da humanidade. Entre as suas frentes tem a música medicina e tem a questão das mandalas, né, que são ligadas à geometria sagrada. E justamente isso que você estava falando, elas são utilizadas muito no processo terapêutico e emocional, né? E é justamente isso que eu queria que você abordasse também, o uso da música medicina e das mandalas para esse processo terapêutico. A mandala, como arquétipo, ela tem 2 funções, e isso não sou eu que estou falando, Jung, nos seus estudos, já falava sobre isso, que é, primeiro, arrumar, colocar luz no que está bagunçado, no que está sem equilíbrio, tá? E depois que ele consegue equilibrar, você transcender para patamares maiores. Eu trabalho com as mandalas na vertente da cromoterapia. Então, as cores, já tem todo um estudo sobre isso, né? As cores, elas nos remetem sensações. Então, você trabalhando com a meditação, com as mandalas, é uma forma de você se abrir para esse mundo inconsciente, né? Assim como o yoga também. Para melhorar a tua vida, para melhorar o seu entorno. E especificamente na questão do yoga, né? Queria que você detalhasse um pouco mais sobre essa prática e também como que ela tem ajudado as pessoas a alcançar estados mais elevados, né, de consciência e também realização pessoal. Yoga, em sânscrito, bem resumidamente, assim, ele significa união, né? Integralidade. Então, o yoga, ele vai unir o teu ser. O yoga, ele vai trabalhar os seus centros de energia, os chakras que a gente estava falando. Ele vai nutrir esses chakras, ele vai ativar, ele vai desbloquear, né? Ele vai trabalhar o teu controle e ativação de energia vital por meio dos pranayamas. O que são os pranayamas? Controle da tua respiração. E aí é muito engraçado quando você chega numa aula de yoga e o professor, vamos aprender a respirar. Uhum. E a pessoa fala, o que é isso, aprender a respirar? Mas, gente, a maioria das pessoas não sabem respirar. Só quem se permite fazer uma prática de yoga consegue perceber o quanto de benefício. Na primeira aula, gente, isso eu falo com propriedade. Então, ajuda, assim, enormemente.
na liberdade como um todo, na sua liberdade de essência. Gratidão por ter aceitado participar dessa entrevista para o Fazendo Arte. Obrigado. Gratidão você por sempre dar voz aos marginalizados, os que estão à margem, gente. E a gente tem que sim vir para o centro, porque todas as vozes importam. Todo mundo tem um lugar especial para fazer a diferença, né? Então, para finalizar a nossa entrevista, né, queria que você cantasse uma música medicina para nós. Que o fogo do sol central te ative e manipule a luz astral. Pra fora somos multidão, o caminho é pra dentro, ativando o coração. Hare Hare Opcha, Hare Hare House. Hare Hare Opcha, Hare Hare House. Hare Hare Opcha, Hare Hare Hare. Hare House. House. Hare House. Em agosto, foi lançado o documentário Hospital São Julião, a arte de reabilitar vidas, que celebra a história da instituição e o legado da irmã Silvia Vecellio, produzido pela Macrovídeo em coprodução com a TBX e a UANA Produções. O filme traz trechos em ficção e mostra como a arte foi usada como terapia e dignidade para pessoas com hanseníase. Confira alguns depoimentos. O Hospital São Julião é um berço da arte nas suas mais diversas manifestações. Aqui nós temos a arquitetura, a literatura, a música, a arte da palhaçaria, a escultura. Se a gente observar aqui atrás, por exemplo, tem a arte do João Zumelho, que é o nosso Aleijadinho. O Aleijadinho de Mato Grosso do Sul. E todas essas personalidades artísticas aqui dentro do Hospital São Julião foram, em devida medida, resgatadas por uma freira, que é a irmã Silvia. Então, a irmã Silvia abriu a possibilidade para que tudo isso acontecesse dentro do hospital. O arquiteto da época, Jurandir Nogueira, elaborou quartos e ambulatórios perfeito para a ventilação do ar. Nós estamos numa área de preservação ambiental, né? Então, tudo isso é pensado de uma forma que o hospital tem essa importância em Mato Grosso do Sul e precisamos, claro, além do documentário, olhar mais para este patrimônio artístico do Estado, né? Esse é um documentário que a gente produziu a partir da Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Paulo Gustavo, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. Essa ideia surge dos 84 anos da instituição. E aí a gente pensou, que recorte que a gente vai fazer para trazer isso em documentário, em audiovisual. E aí a gente escolheu a arte como forma de reabilitar vidas, que foi a história inteira, né? A história de vida de vários pacientes que foram trazendo seu talento, poesia, escultura, música. Então tudo isso trouxe para o hospital uma forma de integridade humana, de recuperação desses pacientes. A história da irmã Silvia e dos missionários que vieram da Operação Mato Grosso, da Itália, eles tiveram e têm uma vida de dedicação. Então é dedicação para o próximo, é servir, é doar. Eu acho que isso traz esse exemplo para a gente também no dia a dia, que é a arte de viver o dia a dia. Ele está fazendo 84 anos, mas a maior parte desse tempo o São Julião ficou escondido. Ele era um lugar que segregava pessoas, né? Numa época que a hanseníase ainda não tinha cura. A partir da chegada da irmã Silvia, ela fez uma revolução que abriu o hospital, né? Então, além da hanseníase, o hospital começou a se envolver com outras especialidades e hoje é um centro de referência de saúde, né? E também relacionado ao meio ambiente. E esse documentário, o Hospital São Julião, a arte de reabilitar vidas, é uma oportunidade maravilhosa que o hospital tem de se mostrar para o mundo, né? Não só relacionado à parte da saúde e de meio ambiente,
mas também relacionado à arte e à cultura. Porque na época do confinamento, os pacientes que viviam aqui, eles tinham tido suas vidas fora. Então aí a gente começou a descobrir, por exemplo, professores, pintores, escultores, escritores, poetas, né? E o que a irmã Silvia fez? Deu visibilidade. E essa prática assim, de arte e cultura aqui dentro ajudou muita gente a sobreviver mentalmente, socialmente, né? Aqui foi o antigo leprosário do Centro-Oeste e hoje se transformou a partir de um determinado momento com a ação da irmã Silvia, né, que doou a vida dela a esse espaço, nessa referência a nível até internacional, que é o Hospital São Julião. Hoje o São Julião tem um atendimento na área da cirurgia geral, na área da oftalmologia, na área de outras especialidades, advindos, né, desse período difícil anterior que existiu aqui dentro. Principalmente na área de reabilitar as pessoas, reabilitar a saúde das pessoas. E a arte veio, que é o motivo desse documentário, veio embutido dentro desse escopo, dessa saúde, desse trabalho durante todo esse período. Quando a gente vem aqui no São Julião, a gente não imagina o que representou no passado e o que representa hoje essa instituição hospitalar. Mas posso assegurar que hoje, após assistir o documentário, me sinto muito mais motivado, de certa forma um momento de muita emoção, ver a história da irmã Silvia Vecellio, que se dedicou para essa transformação e a gente reconhece que efetivamente o Hospital São Julião reabilita vidas. Reabilitou no passado e continua até hoje. O lançamento também teve a presença do diretor e produtor cultural Ed Botelho, viúvo de Neila Torraca, falecido em 2024. O ator, voluntário na causa da hanseníase desde 1994, deixou parte da herança para o São Julião e outras instituições. Quer saber a ligação de Ney com Campo Grande e com o hospital? O Ed conta pra gente. A ligação do Ney com o Campo Grande, ele, na verdade, ele não é de Campo Grande. Ele é santista, ele é de Santos. Mas a mãe dele é de Campo Grande, nasceu aqui em Campo Grande, filha de uma espanhola que veio morar aqui. Os pais, eles trabalhavam no cassino. O pai era cantor e a mãe era bailarina. E com o fechamento dos cassinos nos anos 40, eles ficaram sem emprego de uma noite para o dia. Não só os artistas, como todo o staff dos cassinos, né? E aí ele teve uma infância muito difícil. Então, inclusive, quando ele falou que ia ser ator, para os pais acharam, sabe, não estimularam muito esse lado dele, porque achavam que era uma profissão muito difícil, né, baseado até no exemplo deles, né? Mas o Ney falava, não, para mim vai ser diferente. E foi, né? Na verdade foi. Ele conseguiu ser o ator que ele foi e ele conseguiu juntar um patrimônio grande, um bom patrimônio, com muito trabalho, fazendo teatro, televisão, cinema, na época tinha até fotonovela, ele fazia de tudo. Como ele não teve filhos, ele sempre falou nas entrevistas que o patrimônio dele seria doado para instituições. E foi por isso que uma das instituições que ele ajudou é o São Julião, por causa dessa ligação da mãe com a cidade de Campo Grande. Ela falava desse leprosário, na época, né? Chamava-se o leprosário de Campo Grande. E então surgiu daí. Por isso que uma das instituições que ele está ajudando, que são 4, uma delas é o São Julião. E aí resolveram fazer essa homenagem, que eu acho mais do que justa, não é? Já que ele doou esse patrimônio para a instituição.
E acho bacana esse auditório agora ter o nome Neila Torraca. Tenho certeza que ele está muito feliz de onde ele estiver. Muito linda essa história do Ney com o São Julião, né? E quem traz mais detalhes sobre a sua relação com Campo Grande é a conselheira de Cultura, Carmen Eugênio. Ney, uma pessoa generosa, um coração nobre, e essa história só confirma a grandeza desse ser humano, que nós tivemos o privilégio de conviver com ele durante muitos anos. E desde a infância, quando ele vinha a Campo Grande para visitar a família da Dona Nena, que é a mãe dele, e a Dona Nena é amiga da mamãe, da minha mãe Flória. E então eles iam em casa. E o Ney sempre muito espontâneo, sempre muito extrovertido, querido, generoso. Ele emanava uma energia que contagiava a todos, que era sua luz, muita luz, é um ser humano de muita luz. Naquele momento, quando eu tinha uns 10 anos, ele veio a primeira vez, e mamãe falou: Ney, tem que ir buscar as crianças na escola, vamos comigo. E quando chegaram na escola e que ficaram nos aguardando, eu e a minha irmã Valéria, que provavelmente ele estava fazendo alguma novela de muito sucesso naquele momento já, as pessoas foram percebendo que o Neila Torraca estava no carro e fez uma fila bem grande, assim, na calçada do Colégio Auxiliadora. Procuramos a mamãe e quando a gente viu o carro, parece que aquele carro ali é o carro da mamãe, mas tem muita gente em cima do carro da mãe. Que será que aconteceu? Aconteceu algo fora do normal, né? E então a gente foi ver, era a estrela, era Neila Torraca dentro do carro, recebendo as pessoas, o abraço, o carinho das crianças, né, da Escola Auxiliadora e dando autógrafo para todos. E esse foi um momento muito marcante na nossa infância. E depois disso, outras vezes, todas as vezes que eles vinham, eles iam nos visitar em casa, o que para nós era uma alegria muito grande. Ney sempre espirituoso, sempre uma pessoa agradável, querido, espalhava luz, espalhava energia boa, por onde ele passava e com quem ele conversava. Em 86, eles começaram o projeto O Mistério de Irmavap. Ele começou esse projeto com o Marco Naglan. E quando nós fomos assistir, aí nós já fomos assistir. Ele já convidou a gente para a gente assistir o Mistério de Irmavap em São Paulo. E depois ficou em São Paulo e no Rio. O Mistério de Irmavap permaneceu 11 anos em cartaz, entrando para o Guinness Book. Com milhares de pessoas assistindo e aplaudindo o sucesso de Marco Nanini e Neila Torraca. E numa dessas vezes, eu fui 3 vezes assistir. E a primeira vez eu fui com meus pais, e ele sempre falava: quando vocês chegarem no teatro, vocês avisem, por favor, que eu vou deixar cadeiras reservadas para vocês bem na frente, para vocês assistirem. Mas ele não deixava só as cadeiras reservadas, ele sempre deixava os ingressos para a gente ler, a gente não precisa se incomodar, se preocupar, mas ele fazia questão, nós éramos sempre convidados dele, e depois íamos ao camarim, e numa dessas vezes ele me deu esse autógrafo escrito: a querida colega Carmen Eugênio, o amor e 1000 beijos do Neila Torraca. E também deu para nós o cartaz, o Mistério de Irmavap, assinado por ele e Marco Nanini, dedicado a nós, toda a nossa família, né? Neila Torraca deixa muitas saudades, mas principalmente deixa o exemplo de um grande ser humano, nobre e generoso com as demais pessoas. Legal essa história, né, pessoal? Agora tem intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o último bloco, a música de Du Vale e seu Zósimo, numa gravação exclusiva no estúdio da TV Alemes.
ficar por dentro das decisões que impactam a sua vida? Em discussão, item 1. Na TV Alemes, canal 7.2, você acompanha debates, votações e tudo o que acontece no parlamento. Prefere acessar de qualquer lugar? No site da l.ms.gov.br. Todas as informações você recebe na palma da sua mão. E para quem curte rádio, sintonize na Rádio Alemes, FM 105.5 e fique ligado nos programas e notícias que fazem a diferença. TV, site ou rádio, escolha o seu jeito de acompanhar o trabalho da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Alemes, conectada com você, conectada com o Estado de Mato Grosso do Sul. Assembleia Legislativa, o Estado do Pantanal. O músico do Vale pesquisa ritmos latinos, fronteiriços e românticos unidos pelo movimento popularmente conhecido como brega, com um show cheio de boleros, amores intensos e feridas transformadas em música. O artista traz o peso da vivência e a leveza do ritmo para colocar todo mundo para dançar, sentir e se apaixonar. Agora, do Vale apresenta a música O Último Cigarro, em parceria no violão com o músico Seu Zósimo. Já está bem tarde, eu aqui sentado à mesa e em cima a carteira com o último cigarro. Eu já disse, eu já jurei que eu não vou mais mexer. Por favor, eu não consigo sair, eu já tentei. Vem Johnny Walker conversando ali, dançando e trocando ideias sobre Nietzsche e Foucault. Eu me pego pensando em você, em tudo que eu disse. Será que eu consigo esquecer? Será? Estou largando meu vício por ela, deixando meu vício por ela, deixando meu vício por ela. Só então eu percebi que meu maior vício é ela, deixando meu vício por ela, deixando meu vício por ela. Só então eu percebi que meu maior vício é ela. Ela é meu vício. Você é filho de um caminhoneiro, né, e de uma costureira, e aprendeu muito sobre o amor por meio deles, né, e a música também. Principalmente quando escolhia a trilha sonora das viagens de caminhão que você fazia com seu pai, né? E queria que você falasse então sobre a influência deles na sua carreira e a partir de que momento que você decidiu, né, se tornar músico. Por meio dessa vivência dos dois, tive essas construções de memórias. Essas construções de memórias foram seguindo com o crescimento, né? E aí, é claro, comecei a me apaixonar pela música e não tive como fugir. Os meus tios, que eram seresteiros, né? A gente ficava nos domingos, finais de semana, debaixo das árvores lá de Ribas do Rio Pardo, tocando seresta e o sertanejada antiga. Cheguei num momento aqui em Campo Grande, vim por meio da Faculdade de Filosofia na UCDB, vinha de Ribas para cá, e logo tive contato com o teatro, né? Inicialmente eu fui ator
Daí em diante, alguns anos atrás, mas para ser exato, na pandemia, chamei meu compadre Silas Osimo e a gente falou, não, vamos fazer essas músicas. E aí, com essa parceria, a gente foi dando uma direção a um som. Eu acho que o brega, ele tá na vida de todo mundo, porque ele não é necessariamente um estilo musical, né? Ele é um movimento cultural que faz parte do Brasil de várias formas. Eu queria falar então a respeito do seu EP ao vivo, né? Entre bregas e boleros de 2018. Queria que você contasse um pouco a respeito então desse EP, né? E das músicas presentes nele que resgatam muitos ritmos populares brasileiros e latino-americanos, né? Com doses de música alternativa contemporânea. E aí também está presente o movimento cultural brega que é muito consumido no Brasil. Nós conseguimos o Batalha das Bandas, que é um festival. Que é o festival encabeçado, né, por uma galera genial. E a gente ficou em primeiro lugar em 2020, né? E além do troféu, a gravação do EP entre bregas e boleros. E lançamos somente músicas autorais. Todo o EP foi de música autoral. Agora, então, do Vale, na companhia de Seus Osimo, apresentam a canção Tamaguchi, que foi recentemente contemplada por um projeto da Lei Paulo Gustavo, de audiovisual, para clipe e também gravação da música. Meu amor vai se curar, eu sei que é difícil secar a cicatriz num lugar que eu tinha um coração. Agora eu carrego um Tamagotchi. Melhor perder que ter que se entregar, se esconder atrás da indecisão. O peito soluçando vai gritar: eu não mereço amor à prestação. Vai sumindo devagar, vai me esquecendo aqui, sem início, sem final, sem despedida. Vai sumindo devagar, vai me esquecendo aqui, sem início, sem final, sem despedida. A gente sabe que ser artista independente aqui no Brasil é bastante difícil, né? E como que é o cenário aqui em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul? Como que você tem enxergado isso e como que você está analisando, né, o consumo do som autoral dos nossos artistas alternativos, como você, né, pelo público local? Quando eu cheguei aqui em Campo Grande, que era 2009 para 2010, esse movimento era repleto de bandas autorais que fazia com que a circulação aqui em Campo Grande, dos bares, então tinha várias bandas autorais que movimentavam o público, e esse público que mantém as bandas, né? E hoje, com essa ascensão dos bares, muitos bares abrindo, e às vezes esses bares eles têm pequeno, médio porte, às vezes não tem uma estrutura básica para manter os artistas. Isso faz com que o passe do artista ele caia bastante. Então nós estamos hoje lutando para que o suporte público ajude a estruturar essas bandas por meio de editais, que é super necessário. E essa identidade do autoral, ela precisa ser cativada, mas para isso acontecer,
nós temos que tocar, nós temos que os espaços eles precisam abrir para que essas experimentações aconteçam, né? Eu como espectador e eu como artista tenho que me dividir e entender o que é construção de arte, o que é essa cadeia artística, né? Mas está funcionando, está viva. Então agora do Vale e Seus Osimo apresentam a música Memórias Reais. Vida vivida e ninguém procurou outra saída a não ser o que tinha no meio das transas fatais. Feridas profundas demais, não era segredo. Eu já percebia, não tem solução. Um amor sem raiz fica solto no peito, não tem segurança, não tem dimensão. Não tem outro caminho a não ser encarar a solidão e a ansiedade tomando lugar do que era real, sem nenhuma noção. Não existe no mundo quem saiba lidar com amor. Isso é inaceitável, avassalador. É delírio, é caso sem ter solução. Solução. E agora então eu queria chamar o Seus Osimo aqui para a gente encerrar, né, o programa, que é um grande companheiro seu, né, de música. Vocês tocam muito juntos em shows. Queria que você falasse um pouco sobre essa parceria, Seus Osimo. Na época eu estudava psicologia, me formei inclusive, mas estudava na UCDB também, então foi pelos corredores ali da universidade, né, que a gente acabou se trombando, né, ele sempre com um violão ou um ukulelezinho assim, e naquela época já tocava O Último Cigarro já tinha composto ela já, e já era meio que um sucesso entre todo mundo, assim, né. E ali a gente já teve uma proximidade muito grande por conta da música. Pouco tempo depois, assim, alguns anos depois, aí foi que ele me chamou, né, para montar um projeto. Em dezembro de 2019 a gente se apresentou. E aí, tipo, começamos, né? Então tá, aí sucesso, e foi muito bom, foi um showzaço, né? Mas aí veio a pandemia. Mas foi um modo de recalcular também, né? A rota. Acaba que a gente tem muita afinidade, tanto no quesito de composição, né? E o do Vale tem um jeito de compor que é muito ele cria sempre melodias, né? Então, a melodia tá lá, né? Mas aí ele sempre tem a questão, como eu vou fazer essa harmonia, né? Aí vem os acordes e tal, que aí é onde eu geralmente vou chegando e encontrando ali e tal, daquilo que ele já criou melodicamente, né? E agora então, né, para encerrar essa edição do Fazendo Arte, do Vale e Seus Osimo apresentam a música Bandeira. Até a próxima! Não fique triste, amor. Existem bandeiras maiores que outras bandeiras, meu bem. Derrama esse choro pra fora, sacode a poeira. Levanta, prepara o seu bloco pro ano que vem. Eu carrego no peito o refrão do meu samba, a cadência da nota, o respeito às baianas. Não tem remédio no mundo que cura saudade. Eu carrego no peito
canto o refrão do meu samba, a cadência da nota, o respeito às baianas. Não tem remédio no mundo que cura saudade, 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 saudade.